Olá meninas! E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. É possível emagrecer na menopausa? Sejam todas bem-vindas. Quem não me conhece, eu sou a Bruna Oneda, sou especialista em menopausa e tenho um programa de exercícios que é o Menopower, que ajuda a mulheres a emagrecerem, terem seu corpo de volta. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso, como que é o metabolismo, o que acontece com o metabolismo, por que é tão difícil emagrecer, por que é tão fácil engordar na menopausa. Eu vou falar um pouquinho de fisiologia, vou falar um pouquinho por que é tão difícil a gente emagrecer. A gente tem os nossos órgãos, que são os ovários, que são produtores de hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. São hormônios que nos ajudam em vários aspectos da nossa vida e principalmente as questões sexuais femininas e reprodutoras femininas. Então, a gente vai reproduzir, né? A gente produz óvulo porque a gente tem esses hormônios. A gente tem esses hormônios para conseguir fecundar esses óvulos, para conseguir transformar esses óvulos numa vida, num bebê. E quando a gente chega num período da vida, perto aí dos 45, 50 anos, a gente tem esse período que é chamado de climatério. Então o climatério é um período, a gente começa a ter alguns sinais e sintomas que são característicos. E característicos por quê? Porque a gente começa a ter a diminuição desses hormônios. Então tem gente falando da vagina que fica seca, tem gente falando da irritabilidade, tem muita gente que sente calor, tem muita gente que tem diminuição de libido. Então, são sintomas que são muito característicos pela diminuição desses hormônios. Beleza. Quando que esses hormônios diminuem mais? Muito próximo da nossa última menstruação. Então, a nossa última menstruação, ela é chamada de menopausa. Então, quando para a menstruação, é caracterizado por menopausa. E a gente vai saber que a menopausa aconteceu um ano depois da última menstruação. Então vamos supor, se hoje foi a minha última menstruação, mês que vem, por 12 meses eu não menstruar, eu sei que no dia 7 de abril de 2021 foi a minha menopausa. Tudo bem? E aí, essa diminuição desses hormônios, gente, acabam trazendo todos esses sinais e sintomas que são característicos. Algumas mulheres administram usando hormônio para melhorar os sintomas, outras mulheres usam outras estratégias. E uma coisa que é muito importante a gente falar, que a mulher que tem hábitos de vida mais saudáveis, então a mulher que se alimenta bem, consegue dormir bem e pratica exercícios físicos, ela vai ter menos sintomas da menopausa, ok? Mas hoje a gente não tá aqui para falar de secura vaginal, de insônia, de depressão, de nada disso. A gente tá aqui para falar de emagrecimento. Então, o que acontece com o nosso corpo que fica tão difícil emagrecer e fica tão fácil engordar? E aí, baseado nisso, eu vou explicar estratégias que a gente tem nessa fase da vida pra gente acelerar o metabolismo, pra gente conseguir vencer aí este aumento de peso e conseguir finalmente emagrecer. E muitas mulheres conseguem ter um corpo que elas nunca tiveram antes na vida, mas precisa ajustar algumas coisas. Não adianta ir buscando dica aqui e ali, caçando uma coisa ou outra. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Então vamos entender. Quando a gente diminui o estrogênio, especificamente esse hormônio dos ovários, a gente tem uma redistribuição da nossa gordura corporal. O que é isso? Eu atualmente tenho gordura em todas as regiões do meu corpo. Eu tenho na perna, tenho no quadril, tenho no glúteo, tenho na barriga, tenho na bochecha, tenho no braço. Então, assim, em todo o nosso corpo, a gente tem células de gordura, ok? Durante toda a vida. Mas quando especificamente eu diminuo esse hormônio, que é o estrogênio, a gente tem um redirecionamento dessas células. Então, as células que eu tinha mais periféricas, por exemplo, na minha perna, essa gordura que eu tinha mais na perna, ela vai ser direcionada para onde?
principalmente na barriga. Então a grande maioria de vocês que sofre de ter engordado na menopausa percebe que a barriga aumentou. Então isso não é só sua, não é uma maldição que aconteceu em você e na sua família, não. Isso é característico de todas as mulheres. Então, primeira coisa, a gente tem esse redirecionamento da gordura corporal. E por que acontece isso? Porque o hormônio feminino, o estrogênio, ele dá a característica sexual feminina, que é o formato arredondado. Então a gente tem a mama arredondada, os seios arredondados, a gente tem a coxa arredondada, o bumbum arredondado. Por quê? Porque a gente tem músculo nessas estruturas. Então meu bumbum, por exemplo, vamos pensar no bumbum. O bumbum é músculo, mas o que tem em volta do músculo, em cima do músculo? É gordura. Quando eu engordo muito, por que fica tudo desigual? Por que a gente fala que tem um tal formato de casca de laranja? Porque é muita gordura e a gordura ela não é tão regular, tão certinha que nem os nossos músculos. Então o músculo ele é reto, ele é firme. A gordura ela é disforme. Então enquanto eu tenho uma certa quantidade de gordura no meu bumbum que não é exagerada, o meu bumbum é redondinho. Quando eu começo a ter muita gordura, seja na perna, no bumbum, eu começo a ter esse formato aí estranho, cheio de furos, que é o quê? A presença de excesso de gordura nessas células que eu tenho. Então assim, quando eu tenho a diminuição do hormônio estrogênio, eu tenho um redirecionamento. Essa gordura sai do meu bumbum que dava o formato ou arredondado, ou esse formato, ou esse sem formato aí, e vai principalmente para a barriga. E aí a barriga incomoda demais, porque qualquer roupa que a gente coloque, a barriga fica estranha, sentada, a barriga perto. O bumbum não, o bumbum quando a gente senta, ele favorece se a gente tá com um bumbum grande, não dói para ficar sentado. Mas a barriga incomoda, ela aperta, ela pula para fora e etc. Então essa é uma primeira característica da diminuição do hormônio. Uma coisa muito importante da gente falar é que durante toda a vida, a gente vai ganhando gordura, perdendo gordura, ganhando gordura, perdendo gordura. Isso acontece durante toda a nossa vida. Só que durante toda a nossa vida, a gente também vai ganhando massa muscular, a gente vai ganhando nossos músculos. Então, nos 30 até perto dos 40 anos, um pouquinho a mais de proteína que você coma, um pouquinho a mais de exercício que você já faz, o músculo aparece. Por quê? Porque a gente tem hormônios que favorecem o aparecimento dos músculos. O que acontece na menopausa? Primeiro, esse redirecionamento da gordura. Então, a barriga que não existia passa a ser imensa. Então, eu aumento o tamanho da minha barriga e o que é pior, eu perco os meus músculos. Então, se a minha barriga era retinha, a minha barriga começa a ficar com um formato estranho. Por quê? Com excesso de gordura. Aí vem o pneu, vem a barriga. E uma coisa muito característica da menopausa, que eu tenho conversado muito isso com as minhas alunas, é o estômago alto, que todo mundo fala que é o estômago alto, tipo o estômago emenda com o peito. É o aumento da gordura da barriga, não só lá embaixo, perto da calcinha, ali da onde a gente usa a calça, mas aqui em cima também. Tá bom? Gente, primeiro eu vou falar da fisiologia, vocês têm que entender o que acontece com o corpo para depois eu explicar as estratégias. Vou falar as estratégias, como a gente perde gordura, como a gente aumenta a massa muscular, mas vamos tentar focar aqui na fisiologia do negócio. Então, beleza. Então, duas informações importantes eu já dei. Primeiro, a gordura é redirecionada para a barriga. Segundo, eu perco massa muscular. Tenho duas outras informações importantes para dar. Uma delas é o seguinte: com a diminuição do hormônio estrogênio, além de ficar mais difícil ganhar músculos, fica mais fácil engordar. Então, uma coisa é o redirecionamento da gordura, a gordura do meu bumbum e parar na minha barriga. A outra coisa é a facilidade que eu tenho
de aumentar a gordura. E provavelmente todas vocês sentiram isso quando? Muito próximo da menopausa. 2 anos antes da sua última menstruação, talvez você não se atentasse a isso. Mas muito perto da última menstruação, seja um pouquinho antes, um pouquinho depois, dá um puff, dá um aumento abrupto na nossa gordura corporal. Então, de fato, essa redução rápida do hormônio faz com que rapidamente a gente aumente a gordura corporal. Então, beleza, gente. Ó, informação 3 importante. Na menopausa, a gente ganha gordura com mais facilidade. Bom, se eu já sei que eu ganho gordura com mais facilidade, se eu já sei que eu não tenho tanta facilidade de ganhar massa muscular, e se eu já sei que a gordura de todas as partes do corpo vai ser redirecionado para o abdômen, o que 90% das mulheres estão fadadas a ter uma barriga grande na menopausa? Então isso não é único exclusivamente seu. Isso é um fenômeno fisiológico, isso faz parte da natureza feminina. Tem solução? Tem, tá? Um outro aspecto que eu vou falar antes de falar a solução. Um outro aspecto. Existem estudos, meninas, com ratos. E o que os estudos com ratos mostram? Que automaticamente, quando o ovário da ratinha para de produzir o estrogênio, a ratinha fica mais sedentária. O que é isso? Quando a gente tem a diminuição do estrogênio, a gente fica mais parada. A gente tem uma tendência a fazer menos atividade física na nossa rotina. Então isso acontece com os ratos, né, as ratas, e isso é muito claro, acontece muito com a gente, e vocês devem perceber isso quando vocês percebem que vocês estão muito mais cansadas, muito menos dispostas, com muito menos ânimo de fazer exercício, e isso nos leva automaticamente a ficar mais paradas durante o dia, sem que a gente perceba. Então, por mais que a gente pense assim, eu faço exercício, eu tenho que fazer exercício, eu me sinto cansada, eu sinto que tem alguma força maior aí que me puxa para baixo. Tudo que eu tô falando aqui é ciência, então os estudos científicos mostram isso. Algumas mulheres vão ter em maior quantidade, outras mulheres vão ter em menor quantidade. Mas isso é característico da mulher na menopausa. Deu para entender, gente? Então, assim, ó, vamos retomar aí 4 aspectos que pioram, que favorecem a gente engordar na menopausa. Primeiro, a gente ganha mesmo mais gordura. Isso é natural, é fisiológico, é uma resposta do nosso corpo para que a gente consiga dar conta aí da bagunça hormonal que está acontecendo. Então, eu ganho mais gordura. Depois, eu tenho mais dificuldade em ganhar músculos. Depois, essa gordura é redirecionada para o meu abdômen. Então, invariavelmente, a barriga cresce e desce. E por último, é natural do mamífero, é natural da mulher. Quando diminui o estrogênio, a gente tem uma tendência a ficar mais parada. A gente tem uma tendência a diminuir as atividades físicas do nosso dia a dia. E aí, gente, por que a gente engorda? Um dos principais motivos que nos faz engordar é o fato da gente ficar mais parada. Seja porque você tem uma insônia terrível, no outro dia você não consegue fazer exercício, seja porque você se sente muito cansada, seja porque você tem muitas dores, independente de qual seja o motivo. Isso é provado que a gente tem uma diminuição na nossa atividade física. E isso contribui para 2 coisas. A falta de exercício, a nossa inatividade, mesmo que seja nas rotinas da vida diária. Então não vamos nem pensar em exercício ainda. Vamos pensar nas atividades do nosso dia a dia, tipo, limpar a casa. Eu fazia com muito mais energia.
Eu tinha muito mais pique para fazer supermercado, para fazer uma coisa, limpar armário. Hoje eu não tenho pique de fazer nada disso. Isso é intimamente relacionado à diminuição aí do nosso hormônio, o estrogênio. Uma coisa que é bem importante a gente entender. O que a diminuição da quantidade de músculos influencia nisso? Os nossos músculos, gente, nos ajudam a queimar calorias. Então vamos entender um pouco esse conceito de caloria. Tudo no nosso organismo, então para eu fazer esse movimento, eu preciso de energia. A gasolina para o meu movimento, a energia para o meu movimento, no nosso organismo vem basicamente em duas formas. Prestem atenção nisso, que isso é uma coisa bem interessante. Então, para eu me movimentar, para eu me manter viva, para eu falar, para eu pensar, eu preciso de combustível. A grande parte do nosso combustível vem de duas fontes. Primeiro, açúcar, que é o famoso carboidrato que a gente come. Segunda fonte principal, gordura. Independente do que eu comi, eu tenho carboidrato e tenho gordura armazenado. Dependendo do exercício que eu faço, do movimento que eu faço, nem precisa pensar em exercício, mas dependendo do movimento que eu faço, eu vou queimar gordura ou eu vou queimar o tal do carboidrato que vai estar armazenado aí nos nossos músculos de uma forma que a gente chama de glicogênio. Quanto mais eu me movimento, mais eu uso gasolina, concorda? Então assim, tem um dia que eu fiquei o dia inteiro parada assistindo Netflix. O que acontece? Eu queimo menos calorias naquele dia. Teve um dia que eu acordei, fiz faxina, lavei o carro, lavei a casa, limpei banheiro, cozinhei. À noite ainda saí para dar uma caminhada. Neste dia, eu queimei muito mais calorias. Então, para me manter viva, eu queimo uma quantidade desses substratos, seja o açúcar, seja a gordura. E uma maneira, isso é muito importante, uma maneira que eu consigo predominantemente queimar gordura é quando eu estou com outro hormônio baixo. Que hormônio que seria esse? A tal da insulina. Vamos entender tudo isso. Se eu como uma quantidade de carboidrato, açúcar, tudo que tem açúcar, seja fruta, seja pão, seja tapioca, qualquer alimento que tenha açúcar, automaticamente o meu pâncreas vai liberar um hormônio que é a tal da insulina. A insulina, ela dificulta o nosso emagrecimento. Toda vez que a nossa insulina está alta, ao invés de queimar gordura, o que eu queimo? A insulina vai buscar o açúcar. E todo mundo, mesmo que não coma açúcar, tem carboidrato armazenado, tá? Então, mesmo que você não coma açúcar, a própria gordura do seu corpo vai armazenar um pouco de açúcar aí nas suas células. Tudo bem? Então, uma coisa importantíssima, antes da gente entrar na parte dos exercícios. Se a minha insulina está alta, isso é, se eu consumir muito carboidrato na minha alimentação, eu vou ter mais dificuldade em queimar gordura. Tudo bem? Beleza. Se a minha insulina está baixa, eu tenho uma maior facilidade de queimar gordura. Então, por que muita gente fala da diminuição do carboidrato da dieta? Por que muita gente fala de jejum intermitente? Eu não tô aqui para falar especificamente da alimentação, gente, porque não é assim o foco. Tem muitas nutricionistas excelentes que trabalham com alimentação e vocês podem segui-las e fazer consulta e etc. A ideia é que a gente entender o processo fisiológico. Então, quanto menos insulina alta eu tenho, mais fácil é de queimar essa gordura. Uma coisa muito importante, gente, a gente tem que prestar atenção na quantidade
então de calorias que eu coloco para dentro do meu corpo. Então, independente do carboidrato, do que for, eu preciso prestar atenção na quantidade de calorias que eu coloco dentro do meu corpo. Por quê? É tudo uma balança. O quanto eu consumo, eu preciso gastar aquilo. Se você aí está mantendo o seu peso corporal, tem alguém aí que está com o mesmo peso há anos, mantenha o peso corporal. Se você aí que está mandando esses coraçõezinhos, que mantém o seu peso corporal, o que significa isso? Que você está gastando exatamente a quantidade que você consome. Então você come uma certa quantidade de calorias e você gasta a mesma quantidade de calorias. Isso faz com que o seu peso corporal fique o mesmo. No entanto, uma das primeiras coisas que eu falei na live é que com o climatério, com a menopausa, a gente tem uma tendência a diminuir a nossa massa muscular. Então, se há anos você mantém o seu peso, mesmo assim, mantendo o peso, significa que você perdeu massa magra e ganhou gordura. Então, muitas mulheres falam assim, eu não quero mais, eu já emagreci muito, eu não quero mais emagrecer. Na verdade, o que aconteceu é que você perdeu peso na balança. Possivelmente você perdeu músculo e possivelmente você ganhou gordura. Então, antes da gente se preocupar com o peso na balança, porque ele não reflete 100% do que está acontecendo com o nosso corpo, primeiro a gente tomar cuidado com a quantidade de calorias que a gente põe para dentro. Gente, para vocês terem uma ideia, um pedaço de chocolate, sei lá, uma barrinha de chocolate tem 200 calorias. Vocês têm ideia quanto de exercício eu tenho que fazer para queimar 200 calorias? Eu diria pelo menos meia hora de caminhada acelerada. Então vamos pensar assim, se você está mantendo o seu peso corporal e naquele dia você resolveu comer uma barra de chocolate e não gastou aquelas 200 calorias a mais, o seu corpo armazena. Então por isso que a gente fala, é tudo calorias, a gente põe tudo isso na balança. O que eu preciso? Eu preciso diminuir a quantidade de calorias que eu consumo e tentar gastar mais calorias. E como eu faço para gastar mais calorias? A maneira mais fácil é isso que eu falei, sai para caminhar, se você caminhar meia hora, você queima 200 calorias. Se você faz um exercício direcionado, principalmente exercícios com cargas, em 20, 30 minutos você consegue queimar mais calorias. Então, vamos supor, se eu caminhar meia hora, eu queimo 200 calorias. Se eu fizer meia hora de exercício em casa com carga, eu consigo queimar 300, 350 calorias. Se é mais difícil mudar as calorias extras, que você põe para dentro, tipo, se sua maior dificuldade é que você não consegue para diminuir ainda a alimentação, porque você está ansiosa, porque é pandemia, tente gastar essas calorias. E aí, se você é condicionada, ótimo fazer corrida. Se você não é condicionada, caminhada. Mas a minha sugestão é exercícios com peso. No mesmo tempo que você vai estar caminhando, exercícios com peso, você queima mais calorias. E exercícios com pesos que vai te ajudar a ganhar mais massa muscular. A ideia aqui, gente, é trazer estratégias para vocês, porque muitas de vocês já sofrem. Então, assim, eu não tô falando nenhuma novidade aqui. A maioria de vocês já sentem isso na pele, engordaram e tal. Então, eu tô trazendo para vocês exatamente essas estratégias para vocês tentarem melhorar. A ideia não é diminuir aí a autoestima de vocês, muito pelo contrário, é mostrar para vocês que existe sim uma luz no final do túnel. Na verdade não é uma, várias luzes aí no final do túnel, você só precisa direcionar aí o que está te faltando. Uma coisa que é muito importante falar, não culpe só exclusivamente a menopausa se você já estava acima do peso antes da menopausa. Muitas mulheres chegam na menopausa já com o peso alto demais.
Por que que dificulta o emagrecimento? Porque você tem menos massa muscular. Então, qual que é a ideia? É você usar o treinamento, os exercícios físicos e cada vez progredir mais com as cargas. Então, você precisa fazer exercícios para treinar a sua musculatura e depois aumentando as cargas. Como que a gente faz isso no método Menopausa Fit? A gente vai pondo, tipo, numa garrafinha de água que você usa no começo do programa, você coloca depois areia, depois você coloca pedra. E a ideia é progredir com as cargas. Na primeira etapa do programa, que é o Menopower, você não precisa comprar equipamento, você vai usando as suas garrafinhas. Depois, você pode ir comprar um pezinho aqui, uma caneleira ali. Mas essa ideia de progressão de cargas é fundamental, é o que você vai fazer em qualquer lugar. Ah, se você for para uma academia e lá você vai ter que ir aumentando os pezinhos das máquinas. Se você for treinar em casa, você precisa aumentar os pezinhos em casa. Por quê? Aumentando a nossa massa muscular, gente, a gente consegue queimar mais calorias. Tudo bem? E aí, muita gente pergunta dos exercícios. Vamos entender os exercícios para emagrecer. Então, é importante a gente entender que toda atividade física queima calorias. Então, eu tô aqui me movimentando, eu tô queimando caloria. Você que tá aí na sua casa e tá fazendo outra coisa enquanto você ouve, assiste a live, você tá queimando calorias. Então, todo mundo tem um gasto calórico natural, normal. Eu, por exemplo, tenho um metabolismo um pouco mais ou um pouco menos acelerado. Isso depende muito de mulher para mulher, mas toda atividade física gasta calorias. Que atividades físicas, que exercícios queimam mais calorias? Quanto mais intenso é o exercício. Então, muita gente pergunta da corrida. A corrida queima mais caloria que a caminhada? Sim. Por quê? Porque a corrida é mais intensa. Mas qual que é a explicação que tem que vir na sequência, gente? Você está preparada para fazer uma corrida? Você está preparada para fazer uma caminhada acelerada? É isso que a gente precisa entender, porque o que está acontecendo, vocês têm muitas dores. Não adianta você que não está treinando, está parado, está 6 meses, 1 ano aí em casa sem fazer absolutamente nenhum exercício físico e falar assim, amanhã eu vou sair para correr. O que vai acontecer? Você vai morrer de dor. Como que a gente vai queimar mais calorias nos exercícios? Isso é bem importante que minhas alunas do método já sabem. A gente prepara o seu corpo. Prepara o corpo, dá estrutura para o seu corpo, para cada vez você poder queimar mais calorias no momento do exercício físico. Então, vou retomar esse raciocínio. Então, todos os exercícios queimam calorias. Os exercícios mais intensos vão queimar mais calorias. Então, por exemplo, eu falei da corrida e da caminhada. Por exemplo, o exercício lá do Menopausa Fit, que a gente faz exercício com nossas garrafinhas. Se eu fizer um exercício com uma garrafinha de 600 ml, que vai dar uns 600 gramas, eu vou queimar uma quantidade de calorias. Se eu fizer o mesmo exercício com uma garrafinha pesando 1 quilo, eu vou queimar mais calorias. Então, é um exercício mais intenso. Como que eu consigo dar esse passo? Como que eu consigo sair de uma garrafinha mais leve e treinar com uma garrafinha mais pesada? Treinando. Eu preciso de exercícios específicos, especializados para mulher na menopausa, para que você não se machuque, você não tenha dor e você consiga, de fato, progredir com os exercícios. Então, para queimar caloria no ato do exercício, na hora que você está fazendo o exercício, você precisa de exercícios mais intensos. Para chegar no exercício mais intenso, gente, eu preciso de um período de treinamento. E é isso que a gente faz no método, no Menopower. É um programa de 2 meses que a gente ensina o corpo, e a gente educa o corpo, a gente condiciona seu corpo a ter condições de queimar mais calorias, como? Sem se machucar. Porque na hora que doer o seu joelho, na hora que você sentir a sua coluna, você vai parar de treinar.
E é isso que a gente não faz, é isso que eu não quero que aconteça no Menopausa Fit. Por isso é importante a progressão. Então guardem isso na cabeça de vocês. É muito importante treinar cada vez mais pesado. Muita gente me pergunta, o Pilates emagrece? O Pilates emagrece se você progredir no Pilates. Se você vai lá para aquela aula, não sente nada, não cansa, não sente a musculatura trabalhando, o Pilates não está te ajudando a emagrecer. Então o que eu preciso? Eu preciso progredir na intensidade dos exercícios. Geralmente, as mulheres que têm muitas dores começam no Menopausa Fit com alongamento. Porque não adianta você querer fazer um exercício estando com dor. Ah, tô com dor no joelho, adianta eu querer fazer um exercício de sentar e levantar na cadeira? Não, isso daí só vai piorar minha dor. Então, por isso a progressão, por isso é importante. Então, eu vejo muitas mulheres me procuram e falam, Bruna, tô te procurando porque você é especialista em menopausa, mas assim, eu não tenho condições, eu não consigo me imaginar fazendo exercício, porque meu corpo não responde da maneira que eu queria. Aí está a importância de fazer um trabalho direcionado. Então, este programa é exatamente para mulheres, assim como você que tem dor, que tem desconforto, que tem preguiça, que tem medo de fazer exercício e se machucar. É tudo organizadinho exatamente para você ir progredindo. Qual é a ideia da progressão, gente? Queimar mais calorias. No final do programa, o seu corpo, que era uma máquina que queimava poucas calorias, ele se transforma numa máquina que queima muitas calorias. Muitas. Essa é a ideia. Beleza, então vamos voltar aí às explicações. Então eu falei, no momento do exercício, como eu consigo aumentar o gasto calórico, fazendo exercício mais intenso, botando mais energia, mais peso, mais ânimo no exercício e condicionando meu corpo para tal. Depois do exercício, no momento que eu tô no Netflix, no momento que eu tô lá na praia sentada, no momento que eu tô assistindo essa live, como eu consigo um corpo que queima mais calorias? Como eu consigo emagrecer sentada? Tendo músculos. Então, a maneira mais eficiente que a gente tem de queimar calorias sem estar no momento do exercício é tendo músculo. A flacidez é a resposta do seu corpo, é tipo assim, é o escancarar do seu corpo que está faltando músculo ali. Uma coisa é a flacidez da pele, gente. A pele, nossa, continua crescendo, por isso que a gente vai ficando com as rugas, porque a pele continua crescendo, eu não tenho tanto elástico, né? Eu vou perdendo minhas fibras elásticas e aí eu vou tendo ruga. Isso é normal. A pele, ela vai enrugar mesmo. Agora, o músculo, gente, ele fica flácido por falta de treino. Ele fica flácido porque falta músculo ali. Então, se você tem um braço e você perde a musculatura desse braço, ele vai ficando mole. Se você fica... Quem treina aí, quem faz exercício, as minhas aluninhas aí mesmo, fica uma semana sem fazer exercício e já percebe, a musculatura já fica mais mole. Então, assim, a flacidez, gente, é escrachado, é a resposta do seu corpo mostrando pra você que você precisa fortalecer o músculo, que você precisa aumentar esse músculo, porque aí o músculo ele vai aumentando a camada e fortalece. Lembra que eu falei, o músculo é retinho, a gordura, a pele é mole. Então, se eu quero uma aparência de reta, se eu quero um braço reto, se eu não quero um braço cheio de celulite, se eu não quero uma barriga cheia de celulite, o que eu tenho que ter ali embaixo da pele? Músculo. E como eu ganho músculo, gente, não é meditando, não é rezando, não é comendo proteína, só proteína, não é tomando sol. Eu ganho músculo, gente, fazendo exercícios com peso. Com peso. E o que é isso? O que é peso? Peso extra do seu corpo. A semana passada eu estava falando de metabolismo, eu dei o exemplo aqui da caneca. Então, uma coisa é eu fazer esse movimento sem peso, ok? Meu músculo queima calorias.
A hora que eu ponho o peso da água e da caneca, o meu músculo trabalha mais, eu queimo mais calorias. Então, o que é o peso? Qualquer coisa extra que você carregue. Se você faz um sentar e levantar na cadeira da sua casa com uma mochila nas costas, isso é um peso extra do seu corpo. Ah, eu preciso comprar caneleira, pezinho, eu preciso gastar uma fortuna com peso. Não, gente, qualquer peso. Tem aluna do método que treina com mochila, tem aluna do método que enrola quilo de arroz, feijão na perna, tem aluna do método que treina com as garrafinhas. Isso é peso extra do seu corpo. E aí a grande pergunta é, funciona em casa? Gente, 90% do Brasil hoje tem que treinar em casa. Estão tendo resultados tão bons quanto treinando em outros lugares. Agora, se você pensar, eu vou esperar a pandemia passar, eu vou esperar a academia abrir, eu vou esperar a menopausa passar. Gente, o que vai acontecer? A todo ano você perde mais músculo. Do ano passado para esse ano, se você ficou sem fazer exercício, possivelmente você perdeu 600 gramas de músculo. 600 gramas de músculo influenciam o seu metabolismo em quase 100 calorias. Então, se você tinha 600 gramas de músculo a mais o ano passado, esse ano você já não tem mais, você precisaria consumir diariamente 100 calorias a menos. Vocês estão entendendo como é que é? Então, se a gente for pensar, esperar o ano que vem, esperar todo mundo ser vacinado para começar a fazer exercício, gente, você vai perder mais 600 gramas de músculo. Não espere. Não é tomando suplemento, tomando sol, meditando, rezando, esperando por um milagre que a gente ganha músculos. A gente tem que comer bem, a gente tem que tomar sol, a gente tem que dormir bem, a gente tem que rezar, só que a gente tem que fazer exercício. Não tem outra fórmula. O músculo, ele são fibras, assim, eu sempre gosto de mostrar o dedo, assim, como se fossem as fibras do músculo. Conforme eu treino, o que o músculo faz? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tem um número certo de repetições que a gente faz que adapta o músculo. Então eu contraio, relaxo. Aí eu descanso, meu músculo cresce. Contraio, relaxo, eu descanso, meu músculo cresce. Aí, como que ele vai contrair com uma maior intensidade? Então, um exercício que eu faço levinho, eu uso 2 fibras do meu músculo. Um exercício que eu faço mais pesado, eu uso 4 fibras do meu músculo. Quando eu faço mais pesado, o meu músculo cresce mais. Por isso que não adianta eu ficar pensando assim, eu vou fazer a minha sessão de energização no sol e eu vou esperar o meu músculo crescer, porque não vai. O combustível do músculo, gente, é o exercício. Eu diria a engrenagem, o combustível é a proteína, então eu tenho que comer proteína. Mas a engrenagem, o que faz a célula crescer é o exercício físico. E eu não tô falando isso porque eu trabalho com isso, eu vendo isso, eu tenho um programa disso. Não, eu tô falando isso porque eu tenho doutorado nisso. Eu estudo isso há 20 anos. Eu já ajudei mais de 1000 mulheres a melhorarem o corpo, a queimar caloria. E assim, é o que a gente vê, não só na teoria, mas na prática. Gente, eu vou falar por mim, Bruna. Aos 43 anos de idade, eu amo doce. Eu como doce diariamente. Para emagrecer, muitas vezes eu prefiro aumentar o treino do que deixar de comer o meu doce todo santo dia. Então, gente, o restringir a alimentação vem pra gente como uma privação. Eu falo muito isso em aula para os meus alunos de pós-graduação. Eu falo, gente, é mais fácil você convencer a pessoa de fazer exercício do que pensar na dieta. Porque o exercício dá prazer. Quando ela termina o exercício, ela tá feliz. E quando a gente pensa em restringir alguma alimentação, isso nos dá um certo... É uma restrição. A barriga, boa. Alguém me lembrou, já tava esquecendo a barriga. Então vamos entender, gente. No climatério, a gente aumenta a gordura na barriga.
Então, o que a gente sente? Que em volta do nosso umbigo, perto ali da onde fica a calcinha, a gente fica com uma gordura embaixo da pele. Isso é normal. Por quê? Porque redirecionou a gordura. Muitas mulheres sentem que a barriga estufa desde aqui de cima. E aí eu vou falar para vocês o que acontece. O que acontece é falta de fortalecimento na musculatura do abdômen. Então, o músculo, gente, do abdômen, tem até uma linha no meio. O músculo do abdômen, ele foi feito para ficar assim, tá? Conforme a gente vai engordando, a gente vai aumentando a gordura visceral, o nosso músculo abre. Assim como acontece na gestação, o músculo abre. Depois da gestação, algumas mulheres, esse músculo volta, outras mulheres ficam com meio, né, que é a tal da diástase. Só que na menopausa, conforme você vai aumentando essa gordura visceral, não essa gordura lá ao redor do seu umbigo, a gordura lá dentro das suas vísceras, ao redor das suas vísceras, você faz isso aqui com a sua musculatura. A sua costela, ela é empurrada para frente. E a gente começa a sentir esse abdômen alto desde aqui de cima. Estratégia para isso, a gente precisa fazer exercícios de fortalecimento para essa musculatura específica, para empurrar isso para dentro e claro, gente, claro, perder um pouco da gordura que está ali dentro, tá? Então não tem um milagre, eu vou fazer exercício, fortaleço a musculatura, mas o que eu faço com a gordura que está ali dentro? A gordura que está ali dentro vai continuar. Então, se eu quero diminuir o estômago, que vem desde aqui de cima, grandão, força nesse abdômen. A gente faz isso no programa Menopower, a gente tem exercício específico para isso, que fecha, para trabalhar a musculatura, a gente trabalha com a costela, fecha isso daí e queima essa gordura lá de dentro. Como que a gente queima essa gordura lá de dentro? Exercício aeróbico, exercício resistido é o que a gente tem no Menopower. Gente, vamos fazer a nossa parte. O exercício vai te ajudar a ter mais disposição, o exercício vai te ajudar a ter mais ânimo, o exercício vai te ajudar a recuperar o seu músculo e finalmente ter aquele corpo que você gostaria. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vamos queimar essas calorias, vamos deixar de ser gorda, parar de sofrer, parar de ter vergonha do corpo, parar de culpar a menopausa, gente. Vamos fazer a nossa parte. Então quem quiser vir, vem comigo. Muito obrigada, meninas, pela presença. É sempre muito bom ter vocês aqui. Beijo grande, cuidem-se